comecei a dançar em 2011, numa companhia que se chama Asas de Pau. Foi o meu primeiro contacto com a dança, na verdade foi muito tarde, com 17 anos. Foi assim, tipo, uma transformação na minha vida. Eu entrei em Psicologia no Porto e ao mesmo tempo entrei em Dança Contemporânea em Lisboa e decidi ir para Lisboa. A ESMAI foi super importante para mim porque foi onde eu tive o primeiro contacto com a cenografia, os figurinos, a luz, o som, a produção. Quando eu terminei o curso comecei a trabalhar enquanto intérprete. O meu primeiro trabalho foi com a Joana Trindade e o Hugo Calino Cristóvão. A Joana foi a minha professora no FAI também. Depois fui para Sicília fazer uma formação que se chama Modern Pro e foi aí que eu comecei a desenvolver as minhas capacidades mais técnicas, as práticas físicas inerentes a um performer. Eu ouvi falar do FAIC, da Formação Avançada em Interpretação e Criação Coreográfica da Instável, e pensei, bem, é isto porque a parte assim prática, técnica tinha acabado de acontecer e de repente o que eu estava a precisar era de contactar com outras pessoas, conhecer professores, coreógrafos e outros performers também e focar mais noutras valências da interpretação e metodologias de criação também. E o FAIC trouxe-me isso, porque todas as semanas nós tínhamos um professor diferente, com matérias, metodologias, práticas, ensinamentos completamente diferentes. Foi assim a grande abertura para a criação. Houve muita coisa que ressoou em mim e ainda hoje ecoa. Participei em alguns projetos durante o curso, nomeadamente a peça Barro, da Mafalda de Vil. Eu e alguns colegas fizemos parte do trabalho com a comunidade, apresentamos em Famalicão. E enquanto aluna do FAIC, todos os trabalhos, desde os pequenos trabalhos, pequenas experiências, até ao trabalho final, foram todos muito, muito interessantes, muito criativos. E ela esteve sempre muito disponível para a colaboração, para o trabalho com os outros, para o feedback. E depois do curso, eu penso que não é por causa do curso, se calhar isto iria acontecer de qualquer forma, mas ela integrou-se bastante no meio na cidade do Porto. E depois, no final do curso, nós temos a possibilidade de apresentar uma pequenina peça e então eu fiz uma criação com a Sofia Albernaz, que na altura se chamava Oxitocina, e uns anos mais tarde nós conseguimos uma bolsa dos Palcos Instáveis e conseguimos desenvolver essa peça, um dueto que se chama Título Meramente Descritivo ou Duas Mulheres e uma Plateia, que é uma peça que vive muito das memórias e traumas de infância, mas também de uma certa inocência e perversão relacionada com essa mesma inocência. Em 2019, ainda no ciclo Palcos Instáveis, apresentei a minha primeira peça, ou seja, foi a partir da Instável que eu comecei o meu percurso enquanto criadora, chamava-se Zona 1, e era uma coisa meio autobiográfica, porque falava precisamente do meu primeiro contacto com a criação, do que era isso para mim, que era uma espécie de casamento, mas ao mesmo tempo havia qualquer coisa fúnebre no meio daquilo tudo, porque estávamos naquela altura as primeiras manifestações de 1% para a cultura, etc e tal. E então a peça foi basicamente, era um solo, mas passou a ser um dueto, porque eu trabalhei assim 50-50 com o sonoplasta, que é o Rafael Maia. Depois no Paupério, que é um pequeno encontro que acontece cá em cima, depois desses espetáculos. Nós trouxemos um bolo, foi a minha mãe que fez um bolo de casamento, e depois cada fatia dizia 1%, e nós entregamos aos artistas que vieram ver essa fatia de 1%.
que é naquela altura, hoje e se calhar durante muitos anos é o que nós vamos ter, não é? Apresentar uma nova criação, também inserida nos palcos instáveis, nome provisório Uva Sem Grainha, e é uma peça que fala sobre a importância do erro, da falha, da desconstrução, da desilusão, da confusão, do não entender alguma coisa, do não saber alguma coisa, do não estarmos preparados. No fundo fala sobre a vida, não é? A vida como nós não a conhecemos. Enquanto artista, eu considero-me, quer enquanto intérprete, quer enquanto criadora, considero-me uma criança que quer cada vez mais abrir espaço para esse erro, para essa falha, para aprender. Acho que sou uma aprendiz para sempre, no fundo. É isso.